A graça e a paz de Cristo Jesus, Deus continue abençoando sua vida. Aqui quem está falando é o pastor Edmário Soares Diniz, congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Estamos assim prosseguindo no nosso canal Pregador Fiel Reformado de Cristo, com a nossa exposição bíblica no livro do profeta Jeremias. Essa é a nossa exposição que deveríamos ter feito na semana passada, contudo, por alguns contratempos não pudemos realizar. Mas em nome de Jesus, durante essa semana, tentarei assim realizar Jeremias 38 e Jeremias 39 para a honra e glória do nosso Deus. Vamos estar assim orando para iniciar assim mais uma exposição bíblica, e eu desejo assim que esta exposição para a sua vida seja abençoadora e que você curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da tua presença, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos compartilhando a tua palavra. Que tu venhas, ó Deus, a operar a tua graça e a tua misericórdia nessa noite. E que, ó Deus, ao ouvirmos a tua palavra, Senhor, possamos assim sermos edificados, consolados e exortados a permanecermos firmes na presença de Cristo Jesus. Assim, Senhor, solicitamos o auxílio do Teu Espírito Santo nesse momento, em nome de Cristo. Amém. Então, vamos prosseguir assim com a nossa exposição bíblica no livro do profeta Jeremias, Jeremias 38. E propomos o seguinte tema: as consequências da pregação da mensagem pura. As consequências da pregação da mensagem pura. E o primeiro ponto acerca disso é o seguinte, acerca das consequências da pregação da mensagem pura. O primeiro deles envolve a rejeição do pecador rebelde. Envolve a rejeição do pecador rebelde, ou seja, o pecador rebelde, ele rejeita a palavra do Senhor. Ele rejeita. Então, como diz assim a palavra: ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá. Porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama. Jeremias se atolou na lama. Vamos à explicação do texto. Estes versículos mostram a reação de uma mensagem que não agradou a um povo pecador e rebelde, que lançou o profeta numa cisterna, provavelmente sem água, só havia lama. O versículo 2 aponta uma mensagem que estava dizendo que se o povo quisesse sobreviver, teria que se entregar aos inimigos babilônicos, ou seja, aos caldeus. O versículo 4 mostra que os príncipes não são os filhos do rei Zedequias, mas oficiais do governo, que pensavam em seus interesses nacionalistas e pessoais, ao invés do quebrantamento diante de Deus. E o que podemos aprender com isso? Que Deus quer falar conosco. Deus chama o pecador constantemente ao arrependimento, mas como disse Jesus, o coração rebelde é como a semente lançada à beira do caminho onde é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então assim é um coração rebelde, que pensa que está certo, que pensa que está com Deus, e que o Deus dele não é verdadeiramente o Deus das Escrituras Sagradas, mas é o Deus do seu próprio coração.
E aí podemos ver que o destino deles é sempre ruína, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, conforme está no Salmo 1, versículo de número 6. Os rebeldes são especificados assim em Apocalipse 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, segunda morte. Por isso somos exortados da seguinte forma: não endureçais os vossos corações, como foi no dia da provocação durante a tentação do deserto. Hebreus 3, versículo de número 8, citando o Salmo 95. Então, dessa forma, somos exortados a cada dia a reconhecermos que a mensagem pura que vem do Senhor sempre vai exigir arrependimento. E sempre você pode ter certeza que quando você pregar a palavra de Deus, vão haver sim corações que muitas vezes dirão assim: essa palavra não é para mim, essa palavra é para o meu amigo, para o meu colega, para o meu parente, nunca é para mim. A esses a rebeldia está. E aí só a misericórdia de Deus para poder alcançar. E assim, as consequências da pregação da mensagem pura envolvem o acolhimento por parte do pecador quebrantado. As consequências da pregação da mensagem pura envolvem o acolhimento por parte do pecador quebrantado. E aí prosseguimos dos versículos 7 ao 13 no mesmo capítulo. Ouviu Ebed-Meleque o etíope, eunuco que estava na casa do rei que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali umas poucas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Vamos à explicação. Diferente dos outros, Ebed-Meleque, que significa servo do rei, ouviu atentamente a mensagem de Jeremias e reconheceu que provinha de Deus. Assim agiu em favor de Jeremias. No versículo 7 mostra Ebed como eunuco, um alto oficial do rei, normalmente emasculado. Não há registro do povo de Israel cortando órgãos masculinos para a produção de eunucos. Logo, eles eram comprados de outros povos. No versículo 11, a tesouraria era um depósito de suprimentos, não somente lugar de tesouros, mas também haviam roupas usadas e trapos. Então pode-se perceber aí todo o ambiente em que estava Jeremias. Agora vamos à nossa aplicação que Deus tem para nós. Toda mensagem sempre produzirá no poder do Espírito Santo um coração quebrantado. Disse Jesus em Marcos 4, versículo 20: Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. E assim prossegue a parábola do semeador. Todo pregador deve estar consciente de que de uma forma ou outra, sua mensagem sempre tem como efetivador o próprio Deus no Espírito Santo, porque convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo de número 8. É muito importante termos isso em mente, de que sempre a palavra de Deus é lançada, a semente cai em diferentes solos. Cada solo vai responder de uma forma diferente. Temos um solo em que as aves logo arrebatam a semente.
temos outro solo, onde a semente é lançada, mas ali ela fica em solo raso e ela não prospera. E é o caso de quê? Caso daqueles que ouvem a palavra, mas devido às perseguições não têm raiz e não permanecem. E há outros que caem no meio dos espinheiros. E aí isso tem a ver com o quê? Com os cuidados do mundo, com as ansiedades, com os problemas, com as depressões e etc. A palavra não prospera. Mas há outros, ela continua frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então temos que levar muito isso em consideração. Se queremos ser aqueles que ouvem essa palavra e que são os quebrantados, não importa a circunstância, não importa a situação, devemos prosseguir no Senhor. E mesmo nós, pregadores da palavra de Deus, lançadores da boa semente, devemos prosseguir, prosseguir e prosseguir, porque a eficácia da palavra não está na nossa inteligência, não está na nossa habilidade de falar, não está nas nossas qualidades estéticas e pessoais, mas está no próprio poder de Deus, na pessoa do Espírito Santo, que não podemos explicar de forma lógica, mas devemos apenas confiar pela fé no que Ele tem e pode fazer. Terceiro, as consequências da pregação da mensagem pura envolvem manter a mensagem como Deus mandou. Envolve manter a mensagem como Deus mandou. Versículos 14 ao 23. Então o rei de Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, a terceira entrada na casa do Senhor. E lhe disse: Quero perguntar-te uma coisa, nada me encubras. Disse Jeremias a Zedequias: Se eu te disser, porventura não me matarás? Se eu te aconselhar, não me atenderás. Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: Tão certo como vive o Senhor que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma e esta cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa. Mas se não te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das suas mãos. Disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus. Não suceda que este me entregue nas mãos deles, e eles escarneçam de mim. Disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço, a palavra do Senhor segundo a qual eu te falo, e bem te irá, e será poupada a tua vida. Mas se não quiseres sair, esta é a palavra que me revelou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia. E elas mesmas dirão: Os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti. Mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim, a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão os caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia, serás preso, e por tua culpa, esta cidade será queimada. Aí vamos à explicação. Zedequias quis ouvir mais uma mensagem do profeta, particularmente com relação à sua própria pessoa. Nesse sentido, Jeremias manteve-se firme em declarar ao rei que ele devia se entregar para sobreviver ao ataque dos babilônios. O versículo 14 aponta o seguinte: a terceira entrada pode ser bem uma entrada secreta. Os versículos 19 a 23 são entendidos assim: deve ter sido óbvio que Deus estava com Nabucodonosor, mas Edequias estava constrangido demais para enfrentar o que ele considerava humilhação. Tudo que ele tinha de fazer era confiar na palavra do Senhor, mas ele estava envergonhado demais e com medo de confiar em Deus. Aqueles a quem Zedequias considerava como amigos certamente não eram. Seu único amigo verdadeiro era Jeremias, pois somente ele estava preocupado com o bem-estar e a alma do rei. Agora vamos ver o que Deus tem para nós nessa aplicação. As Escrituras nos alertam sempre como devemos ser fiéis à mensagem que Deus nos confiou. Portanto, ide por todo o mundo
e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles se encontre fiel. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Portanto, modificar ou retirar da mensagem de Deus causa juízo. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Claro, esse texto de Apocalipse aplica-se às profecias de Apocalipse imediatamente, mas também aplica-se a toda a palavra de Deus. E infelizmente há muitos hoje que andam pregando o falso evangelho, andam pregando o evangelho de Mamon, ou seja, do Deus do dinheiro. Muitos andam pregando o evangelho de mentiras, de dizendo que a vida cristã é uma vida só de vitória, que a vida cristã é só uma vida de prosperidade material e financeira. Uns que dizem que é somente em todo tempo, basta você determinar e Deus fará. Não. Tudo que nós recebemos é por súplica, é por confiança, é por misericórdia a Deus, misericórdia de Deus, principalmente misericórdia de Deus e muito trabalho. É isso que devemos ter em mente. Muito trabalho. Através de muito trabalho é que Deus nos abençoa. Através de muita confiança nele, muito trabalho. Mesmo porque a questão não é você procurar ser vencedor. A questão é que você já é mais que vencedor. Porque os maiores problemas da nossa vida não é o que a gente está passando aqui. A gente tem que lembrar o seguinte, a nossa vida não se resume à nossa vida aqui. Sabemos que há muitos espinhos que pisamos, seja no meio da família, seja no meio dos relacionamentos com amigos, com cônjuges, seja o que for, o que estamos passando. O que pode acontecer de tudo isso é que estamos numa trilha para a Nova Jerusalém. Estamos numa trilha para a Nova Jerusalém. Temos que lembrar que estamos caminhando em todo o tempo, porque fomos eleitos antes da fundação do mundo e tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E Ele, por nos ter elegido antes da fundação do mundo, isso ninguém pode alterar, nem anjo, nem diabo, nem seja o que for, qualquer força, presidente, governador, seja o que for, ninguém pode alterar essa realidade da nossa vida, nós que andamos e confiamos no Senhor. Porque o nosso presente principal não está aqui. Quando nós trabalhamos bem, porque agradamos o Senhor. Quando amamos o nosso próximo, é porque agradamos o Senhor. Quando nós amamos os nossos familiares, porque Deus nos amou, porque Deus está nos dando o presente maior, porque amamos a Ele. Então, cada momento que nós vivemos é porque amamos o Senhor. E já estamos nos preparando para ir para a Nova Jerusalém. Romanos 8 diz: somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Podemos estar abatidos, mas nunca vencidos. Temos que lembrar isso a cada dia e a cada momento, na presença de Deus. Por isso falamos da verdade. Não podemos omitir a verdade. Não vamos falar a verdade com ignorância. Mas a verdade não pode ser omitida. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Mohammed do islamismo não salva. Allan Kardec não salva. Os guias do espiritismo da Umbanda do Candomblé não salvam. Os santos da Igreja Católica não salvam. Só Jesus Cristo salva. O Cristo revelado nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Só Ele salva. Não é questão de religião melhor. Por isso, a mensagem deve ser entregue com integridade, confiança no Senhor.
e isso tem uma boa recompensa. A recompensa é a árvore da vida. Você pode ver isso, leia Apocalipse 22 por completo. Prosseguindo. A exortação serve para nós nos mantermos firmes, fiéis, e a promessa é essa: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Mateus 24, versículo de número 13. E aí temos aqui, quarto, as consequências da pregação da mensagem pura envolve a espera do cuidado de Deus. As consequências da pregação da mensagem pura envolve a espera do cuidado de Deus, conforme os versículos 24 a 28. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. Quando ouvindo os príncipes que falei contigo, vieram a ti e te disseram: declara-nos agora o que disseste ao rei, e o que ele te disse, a ti nada nos encubras e não te mataremos. Então lhes dirás: apresentei a minha humilde súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar a casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias interrogando, declarou-lhes segundo todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram em paz, porque da conversação nada transpirara. Ficou Jeremias no ato da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém. Vamos à explicação. Nos últimos versículos, Jeremias é orientado por Zedequias a omitir o conteúdo principal da conversa entre eles, dos demais funcionários do governo que queriam o mal do profeta. Somente o que Jeremias estava orientado a dizer era que pediu ao rei para não ser jogado novamente na cisterna. Assim, Jeremias ficou no pátio, aguardando a invasão final dos babilônicos para o cumprimento da mensagem de Deus. E aí temos a nossa aplicação. Deus falando conosco. Nossa fé é exercitada através da espera. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Porque a espera demonstra uma alma que tem fé, como diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E assim temos aí. A confiança do cuidado de Deus é justamente essa. A confiança de quando trazemos uma mensagem pura, e a mensagem que Deus nos mandou, Ele tem cuidado de nós. E assim chegamos à conclusão. Pregar a mensagem pura de Deus nos leva a compreender que Deus cuida de nós. Sentir que estamos fazendo algo que agrada a Deus. E tomar uma atitude de trazer a mensagem não importando quem ouvir. Quem convence alguém a obedecer a Deus é o próprio Deus no Espírito Santo. Vamos agora ao nosso momento de oração e intercessão. Então, se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe o link do YouTube com todas as pessoas, compartilhe para que mais pessoas possam ouvi-la. Não importa onde você esteja, faça isso para a glória de Deus. Vamos estar orando nesse momento pela sua vida. Os nomes aqui pelos quais tenho orado continuam no nosso caderno de oração. Não se esqueça disso. Eu e minha esposa temos sempre orado pela vida de vocês que nos acompanham, pela vida de vocês que têm curtido, que têm compartilhado, têm nos seguido, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube. Bom, vamos assim estar orando ao Senhor em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso amado Pai, a todos que estão ouvindo, Senhor, essa mensagem, que Tu, ó Deus, venhas a trazer cura do corpo, Senhor, para cada um. Restauração da alma, Senhor. Libertação, Senhor, para a honra e glória Tua, Senhor.
Aqueles que estão aflitos, Senhor, traga segurança. Aqueles que estão tristes, traga o consolo e o renovo da alegria, porque a tua palavra nos revela, Senhor, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, Senhor, opera a tua graça, Senhor, nesse momento. Opera na vida de cada um, Senhor. Opera na minha vida, opera na vida da minha esposa, da parentela da minha esposa, da minha parentela, de todos os familiares, Senhor Todo-Poderoso. Opera na vida, Senhor, dos membros da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, da Primeira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, dos nossos amigos, Senhor, pastores, da Congregação Batista Central de Olinda, afiliada à Igreja Batista Central do Cabuís. Opera, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Opera na vida dos nossos amigos também da Igreja Evangélica Missionária Ministério de Apoio. Opera, Senhor, na vida de cada um e de todos aqueles, Senhor, que nos têm acompanhado, Senhor. De todos estes, Senhor. Nossos amigos do trabalho, nossos amigos dos lugares onde tivemos contato, que prometemos oração. Cada um deles seja edificado com a tua palavra. Cada um deles, Senhor, receba o que mais precisa, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. É o que te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Você que sempre tem nos acompanhado, a gente sempre tem abençoado a sua vida. Por isso eu abençoo dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e que todos que estão acompanhando digam amém. Então, até nosso próximo vídeo. Que Deus sempre faça uma grande obra na sua vida. Próximo vídeo, exposição de Jeremias, capítulo 39. Amém.